No vídeo de hoje, a gente vai resolver o desafio back-end do BTG Pactual. E olha só o que a gente vai aprender durante a resolução desse desafio. A gente vai aprender a criar um microserviço ali com o Spring Boot, a gente vai aprender como consumir uma fila do RabbitMQ, também vamos aprender aqui como comunicar com o banco de dados MongoDB utilizando ali o Docker, a gente vai aprender a mapear uma collection do MongoDB dentro do Spring, a gente também vai ver como que a gente consegue fazer algumas aggregations ali para poder sumarizar algumas informações, e por fim, a gente vai aprender um pouquinho de logging ali com SLF4j. Então é bastante coisa que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas a gente tem uma lista de tarefas aqui que a gente vai fazendo um passo de cada vez para a gente não se embolar. Então, sem enrolações, já vamos para a nossa primeira tarefa aqui, que é entender o desafio que a gente vai resolver hoje. Então, o desafio que a gente vai resolver hoje aqui é o desafio do BTG Pactual, e antes da gente começar o vídeo, eu venho pedir para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, para a gente poder trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. Esse desafio aqui foi passado pra gente através de um inscrito, provavelmente ele estava participando do processo seletivo, e ele passou ali pra gente todas as informações do desafio que ele pegou. Se você quiser saber como é que é esse arquivo original, eu vou estar disponibilizando ele aqui no nosso repositório. Mas para poder facilitar aqui o nosso entendimento, eu montei uma pequena apresentação para a gente ver ali uma apresentação mais visual. Então qual é o escopo aqui do nosso desafio? Basicamente a gente vai precisar construir um microserviço que vai precisar ser capaz de processar pedidos ali a partir de uma fila do RabbitMQ, e a gente vai precisar criar uma API REST que vai permitir a gente consultar o valor total de um pedido, a quantidade de pedidos realizada ali por cliente e a lista de todos os pedidos realizados por um cliente. A gente vai precisar disponibilizar todas essas informações em uma única API. Então vamos avançar aqui para a gente entender como que vai ser essa solução técnica, né? Basicamente a gente vai precisar ter ali um microserviço que eu chamei aqui de OrderMS, e ele vai precisar consumir uma fila criada ali dentro do RabbitMQ. Então a cada novo pedido, por exemplo, que surgir dentro dessa fila, o nosso microserviço vai precisar consumir e persistir isso num banco de dados. Posteriormente, a gente vai precisar criar uma API aqui para poder disponibilizar aquelas informações consultando dessa nossa base de dados. No enunciado lá do desafio, eles comentam que a nossa API precisa ser RESTful e eles também não restringem a nenhuma tecnologia. Então você pode usar qualquer tipo de tecnologia para poder resolver esse desafio. Então só lembrando aqui, você pode usar tanto tecnologia de back-end, desde Java, JavaScript, .NET, quanto a também banco de dados. Você pode optar aqui para um banco de dados relacional ou um NoSQL. Para resolver esse desafio, eu fiz uma escolha aqui bem específica. O nosso back-end com certeza vai ser em Java ali, com o Java 21 e o Spring Boot, porque ele facilita bastante essa integração com o RabbitMQ. A gente vai estar utilizando ali o Spring RabbitMQ. E para o banco de dados, a gente vai estar utilizando aqui o MongoDB, porque ele vai facilitar bastante ali a gente consumir as mensagens da fila e persistir elas como elas vêm da fila na base de dados, para que posteriormente a gente consiga fazer uma consulta. Se eu colocasse aqui um MySQL ou um Postgres, poderia dar um pouquinho mais de trabalho para a gente poder mapear e gerenciar todos esses relacionamentos. Então o MongoDB aqui vai simplificar e vai ajudar bastante aqui a gente a ter mais produtividade. Então antes da gente começar já a codar, vamos entender aqui o requisito técnico que eles colocaram ali dentro do enunciado do desafio. Basicamente a gente vai precisar consumir uma mensagem ali do RabbitMQ que vai ter esse contrato aqui. Então a gente vai ter esse JSON, que vai ter ali o código do pedido, o código do cliente e uma lista de itens, indicando ali o nome do produto que está dentro desse pedido, a quantidade e o preço ali desse produto. Então a partir desse exemplo aqui dessa mensagem, a nossa aplicação vai precisar consumir exatamente isso aqui. E o que a gente vai ser responsável? A gente vai ser responsável aqui para estruturar como vai ser essa modelagem dentro do nosso banco de dados, e a gente também vai precisar estruturar como que a gente vai disponibilizar isso numa API. Então a única restrição que a gente tem aqui é que a gente precisa consumir exatamente esse payload ali da fila, mas de resto, tanto de banco de dados quanto de API, a gente vai ter liberdade criativa aqui para construir da melhor forma. Lembrando que a gente precisa atender esses requisitos aqui, então desde que a gente atenda isso aqui, a gente vai estar resolvendo o desafio tudo numa boa. Então sem enrolações aqui, já vamos começar esse desafio, bora codar, vamos começar aqui o nosso projeto. Então eu vou voltar lá para a nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já entendeu qual o desafio que a gente vai resolver aqui hoje. O próximo item que a gente vai precisar fazer aqui vai ser inicializar o nosso projeto Java. Então para iniciar o nosso projeto aqui Java Spring Boot, a gente pode ir diretamente aqui para o site do Spring, o start.spring.io, e a gente vai começar aqui um novo projeto do zero. Então eu vou colocar aqui o group como tech.buildRun, o artifact eu vou deixar como, por exemplo, OrderMS, que é o nome ali do nosso microserviço. Vou até colocar assim, ó, BTG Pactual, que é o nome do desafio, né? Aqui a linguagem você pode deixar Java, o projeto como Maven, a última versão estável ali do Spring Boot, e beleza. Eu vou estar utilizando aqui o Java 21 para poder resolver esse desafio.
Como dependência, como a gente vai precisar disponibilizar uma API, eu vou colocar aqui o Spring Web. Como a gente vai interagir com o MongoDB, eu vou colocar aqui o Mongo Spring Data MongoDB. E a última dependência, como a gente vai estar interagindo ali com uma fila RabbitMQ, a gente vai colocar aqui o Spring for RabbitMQ. Então é basicamente essas 3 dependências ali que a gente vai precisar. Depois disso aqui, você pode apertar Generate, ele vai gerar um zip, você extrai e importa lá dentro da sua IDE. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu volto. Então beleza, eu tô com o projeto importado aqui dentro do meu IntelliJ. Vamos voltar ali para a lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já inicializou o nosso projeto aqui Spring Boot. O próximo item que a gente precisa fazer aqui é configurar todas as dependências que a nossa aplicação vai ter. Então o RabbitMQ e o MongoDB. Para a gente poder configurar esses serviços aqui, eu vou estar utilizando o Docker. Se você nunca utilizou o Docker, eu recomendo que você acesse ali o docker.com e faça todo o passo a passo de instalação. Depois a gente continua aqui para poder configurar. Então, para a gente configurar o Docker aqui, você pode ir lá dentro do projeto e a gente vai criar mais uma pasta aqui que eu vou chamar de local. Então vai ser toda a nossa infraestrutura aqui local com o Docker. Com isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado docker-compose.yaml, que é onde a gente vai definir todos os serviços ali que a gente precisa para nossa aplicação. Então eu declaro aqui como services e a gente vai declarar um por um. O primeiro que a gente vai declarar aqui é o MongoDB. A gente pode colocar como imagem somente aqui Mongo. A porta que a gente vai estar utilizando é 27017, então 27017, 27017, beleza? E por fim, a gente precisa definir aqui algumas variáveis de ambiente para poder inicializar qual é o usuário e a senha ali do usuário root. Então seria aqui mongo, init, db, root, username. Aqui eu vou estar colocando como admin e a gente faz a mesma coisa aqui para password, que seria a senha desse usuário admin. Então password, eu vou deixar aqui como 123, por exemplo. Então aqui a gente já inicializou o nosso serviço do MongoDB. O próximo que a gente vai precisar utilizar aqui é o RabbitMQ. Então o RabbitMQ, a imagem aqui a gente vai precisar escolher a RabbitMQ. Aí a gente vai escolher aqui uma versão bem específica, que é a versão 3.13 Management. Essa versão aqui, ela vai dar um painel pra gente poder gerenciar tudo que acontece ali dentro do nosso RabbitMQ. E aqui como porta, esse painel vai estar na porta 15672, então 15672, e propriamente o RabbitMQ ali vai estar na porta 5672. Então a nossa aplicação ela vai se conectar pela porta 5672 e esse painel administrativo vai ser na 15672. Então beleza, parece que está tudo redondo aqui. Vamos subir esse Docker Compose para saber se a gente vai conseguir realmente subir isso aqui sem erro. Então eu vou abrir aqui o meu terminal e eu vou dentro dessa pasta local e eu vou estar executando aqui o comando Docker Compose up. Se é a sua primeira vez executando, provavelmente ele vai demorar um tempinho a mais para poder baixar todas as dependências, mas depois ele vai começar a mostrar esses logs aqui, indicando que ele está subindo certinho. Então, para a gente testar se o MongoDB está de pé, eu vou estar utilizando aqui o MongoDB Compass. Se você nunca utilizou, é só você jogar no Google, a instalação é bem tranquila, e ele vai ser um client aqui para a gente poder interagir com o nosso banco de dados. Então, assim que você abrir ele, a gente vai configurar aqui uma nova conexão. Basicamente, a gente vai apontar para localhost, na porta 27017, que é aquela porta que a gente configurou, e aqui em Authentication a gente vai colocar aquele usuário admin e a senha 123, que foi aquele usuário e senha que a gente colocou ali no Docker Compose. Então depois de fazer isso aqui, você pode apertar em Connect, que ele vai conectar ali dentro do seu MongoDB, e beleza, aqui parece que ele conectou tudo certinho. Então agora para a gente ver se o RabbitMQ ele subiu também certinho, vamos acessar aqui o seu navegador na URL localhost 15672, que nessa URL aqui, a gente vai ter aquele painel administrativo ali do RabbitMQ. Então assim que você entrar, o usuário e senha aqui para poder logar é guest. Então você digita guest aqui e aqui também, e quando você apertar em login, a gente já vai estar aqui dentro do RabbitMQ. Então aqui a gente vai ter acesso ali a todas as filas que estarão rodando aqui dentro do nosso broker. Então beleza, nosso RabbitMQ aqui está de pé e o nosso MongoDB também. Então vamos voltar para a lista de tarefas aqui para a gente marcar que a gente finalizou essa configuração. O próximo item que a gente vai precisar fazer aqui é configurar a comunicação do Spring Boot com o MongoDB. Então, para poder fazer essa configuração, a gente volta lá para dentro do nosso projeto. Eu vou deixar minimizado esse nosso terminal aqui e a gente vai entrar realmente aqui no código do nosso Spring Boot. Então, a gente vai vir aqui na pasta Resources e a gente vai abrir o Application Property. Aqui dentro, eu vou colocar uma colinha aqui, mas a gente vai entender o que a gente está fazendo. Aqui a gente está indicando com essas propriedades que a gente vai fazer uma autenticação ali
na base de administrador, a gente vai estar utilizando o username como admin e a senha como 123. Lembrando, esses dois valores aqui são exatamente aqueles que a gente colocou no Docker Compose. Então, voltando aqui, o database, aqui você pode colocar qualquer nome, o próprio Spring Boot ali, quando subir, ele vai criar esse database para você. Então, eu deixei aqui como BTG Pactual DB, mas se você quiser mudar, fica à vontade. A URL aqui, o host, é localhost, porque a gente está rodando na nossa máquina. 27017 é a porta que está rodando ali no nosso serviço do MongoDB. E por fim, a gente está indicando aqui para ele poder fazer a criação dos índices ali automaticamente também. Então, com essas configurações aqui, o teu microserviço Spring Boot ali já vai conseguir se conectar ao MongoDB. Então, vamos rodar isso aqui para saber se realmente ele vai conseguir se conectar ou se vai dar algum tipo de problema. Então, parece que ele está subindo aqui, vamos ver os logs, e parece que ele conseguiu conectar certinho ali com o MongoDB e a nossa aplicação subiu bem rapidinho. Então, beleza, vamos voltar para a lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já configurou essa comunicação ali com o MongoDB. Beleza, agora vamos para o próximo item aqui, onde seria configurar a criação da fila ali dentro do RabbitMQ. Então, dentro do projeto aqui, eu vou criar mais uma classe, que eu vou chamar como config, primeiramente o pacote, né? E depois eu vou chamar como RabbitMQ config. Aqui dentro eu vou deixar como configuration, porque posteriormente a gente vai fazer outras configurações aqui dentro, mas nesse primeiro momento, a nossa criação da fila, o Spring ele cria de uma forma automática ali, quando a gente conecta ao nosso consumer. Então, por enquanto aqui, eu só vou declarar uma constante, então vai ser public static final string, e eu vou colocar aqui order created queue, que é que eu vou chamar de BTG Pactual order created, que é aquela fila que a gente vai precisar consumir. Então eu vou dar essa tarefa aqui como concluída, e agora a gente já vai para a nossa funcionalidade aqui de consumo de pedidos. Então, se você se lembra, a gente vai precisar consumir aquela fila, mas depois de consumir, a gente vai precisar persistir no banco de dados. Então vamos começar primeiro aqui com a parte do banco de dados para a gente entender como ficaria a nossa entidade. Então, se você sabe, a gente vai precisar consumir exatamente esse contrato aqui da fila. Então, na nossa entidade, o que a gente vai precisar mapear? O código do pedido, o código do cliente. A gente vai precisar ter uma lista de itens ali com as informações de produto, quantidade e preço. E lembrando, posteriormente, ele vai querer que a gente calcule aqui o valor total de um pedido. Então, quando a gente for persistir essa entidade aqui no banco de dados, a gente já pode fazer esse cálculo do valor total do pedido também. Então, bora criar essa entidade aqui agora, lá dentro do nosso projeto Spring Boot. Eu vou criar aqui mais um pacote, que eu vou chamar de Entity, e aqui dentro eu vou chamar de Order Entity. Como a gente está lidando aqui com o MongoDB, vai ser um document, que aqui dentro a gente consegue colocar o nome da collection, que é como se fosse ali o nome da tabela. Então eu vou colocar como TB orders. Aqui dentro eu vou colocar um private long como order ID, lembrando que aquele contrato que a gente viu, o código do pedido era um numérico, então eu vou colocar aqui como mongo ID. A gente precisa também do ID do cliente, que também é um numérico, então eu vou colocar aqui como customer ID. Lembrando que a gente vai precisar calcular também o valor total do pedido. Então eu vou criar aqui mais um campo chamado de Big Decimal Total, que vai ser o total ali desse pedido. E por fim a gente vai precisar da lista de Order Item. Então eu vou deixar aqui como Items. E agora a gente precisa criar essa classe aqui. Então eu vou criá-la aqui dentro desse mesmo pacote. E ela vai ter o string Product. Ela vai ter também aqui o private integer quantity, e ela vai ter também o private big decimal price, que ali seria o preço ali daquele item dentro do pedido. Então, como isso aqui é uma entidade que vai ter interação ali com o Spring Data MongoDB, a gente precisa criar os getters e setters e também um construtor aqui vazio para a gente poder já ter essa interação ali bem redonda. Então, vou voltar aqui para a Order Entity, eu vou finalizar esse import aqui do list, e eu também vou criar os getters e setters. E por fim também o construtor ali vazio, para ele poder interagir tudo certinho. Então, a gente tinha como requisito ali também do desafio que a gente vai precisar consultar tudo em nome ali do cliente. Então, a gente vai fazer bastante buscas aqui em cima desse campo Customer ID. Para a gente poder ter uma performance um pouco melhor, a gente pode criar um índice em cima desse campo. Então, eu vou deixar aqui como Customer ID Index. Então, quando a gente fizer buscas ali dentro, a gente vai conseguir ter uma indexação um pouco melhor. Por fim, como a gente está mapeando aqui essa entidade para dentro do MongoDB, o MongoDB ele guarda o Big Decimal como uma string.
mas como a gente vai precisar fazer algumas sumarizações em cima desse dado, o interessante é que ele guarde isso como um valor numérico dentro ali do banco de dados. Então, para isso, a gente vai precisar usar a annotation aqui field, passando o seu field type. Então, aqui dentro a gente vai colocar target type, e aqui eu vou estar utilizando o field type, lembrando aqui que é do pacote do MongoDB Core, e vai ser esse decimal 128 aqui, para ele poder guardar isso aqui como um número ali dentro da base. Eu vou fazer isso para esse campo aqui do total, e eu também vou fazer aqui para o campo de price, para ele poder guardar isso aqui também como um valor ali dentro do banco de dados. Então beleza, nossas entidades aqui estão mapeadas, vamos rodar esse projeto aqui, só para a gente ver se ele vai realmente conseguir criar essa nossa tabela ali dentro da base. Então o projeto já começou aqui, eu vou abrir aqui o MongoDB Compass e eu vou dar um refresh. Quando eu dei um refresh, já apareceu aqui a base e também já apareceu ali a tabela TB Orders. Se a gente apertar aqui em índice, a gente já consegue ver também que tem o ID, que é o índice padrão, e aquele Customer ID, que é o índice que a gente indicou para ele poder criar também. Então beleza, aqui já está redondo, vamos marcar aqui que a gente já finalizou o mapeamento ali das entidades. O próximo passo que a gente vai precisar fazer é criar o consumidor dessa nossa fila do RabbitMQ. Então nossa aplicação ela vai consumir essa fila aqui do RabbitMQ e a gente vai criar isso aqui na prática. Então vamos lá dentro do projeto e vamos criar mais um pacote chamado de Listener. Então vou criar aqui o Listener e aqui dentro a gente pode criar o Order Created Listener. Aqui dentro você pode chamar ele de Component e aqui dentro a gente vai definir um método que vai fazer o consumo daquela nossa fila. Então eu vou deixar aqui como public, ele vai ser um método void, e eu vou deixar como listen para ele poder consumir. Para ele poder consumir e chamar esse método aqui, como que a gente configura isso aqui com o RabbitMQ? Quando a gente utiliza ali o Spring RabbitMQ, a gente tem a annotation aqui, RabbitListener. Aqui dentro basta você passar o nome da fila, então queues, e eu vou colocar aquela constante ali do nosso projeto. Então seria order created, vamos pegar aquele nome? Então é order created queue. Então eu vou colocar isso aqui, e eu vou fazer um import. E beleza, aqui a gente está indicando que a gente vai consumir do RabbitMQ e dessa fila em específica. Quando a gente consome ali do RabbitMQ, a gente tem um contrato aqui específico para a gente utilizar também. Então a gente vai estar utilizando aqui essa interface message do pacote aqui do Spring Messaging. E dentro aqui das chaves a gente vai estar utilizando aqui generics. A gente vai passar qual é o payload ali da mensagem que a gente vai consumir. Então aqui a gente vai precisar criar um DTO que eu vou chamar de Order Created Event, por exemplo. E aqui eu posso deixar o nome como message. Então beleza, a gente vai estar consumindo isso aqui. Vamos criar agora esse nosso DTO. Então eu vou criar um pacote aqui, DTO, que eu vou colocar aquele nome que eu vou chamar aqui de record, né? Então Order Created Event. Então esse nosso DTO aqui, ele vai ter aquele contrato que a gente viu no começo do vídeo. Então só para a gente relembrar aqui, eu vou abrir para a gente também poder fazer uma colinha aqui. Então vai ser, ó, código do pedido. Então vou deixar aqui como long código pedido. A gente vai ter long também o código cliente. A gente vai ter agora uma lista de itens. Então eu vou botar item event. Ou melhor, order item event. E a gente vai chamar aqui de itens ali com o N, né? E aqui a gente vai ter uma lista de mais um outro objeto. Então eu vou criar esse record aqui, dentro desse mesmo pacote. E esse outro item aqui, a gente vai ter o string product. A gente vai ter ali o integer quantidade. E por fim a gente vai ter ali também o preço. Então big decimal, preço. Então a gente já mapeou aqui o nosso item, né? E a gente também já mapeou o nosso evento. Então eu vou voltar aqui para o nosso listener e a gente vai finalizar o import. Então dessa forma aqui, quando a gente utiliza essa interface aqui de message, a gente vai ter agora acesso ao payload e também ao header. Então qualquer uma das duas informações que vier ali dentro da fila, a gente consegue agora acessar através dessa classe aqui do message. Como a gente vai fazer um consumo ali da fila e essa mensagem vai vir ali como um JSON, a gente precisa, quando a gente interage aqui com o consumer do RabbitMQ, definir um conversor de JSON. Então, como a gente utiliza bastante ali o Jackson, a gente vai definir esse bin aqui dentro do Spring para ele poder fazer essas conversões ali de payload. Então, aqui dentro dessa classe RabbitMQConfig, a gente vai criar mais um bin aqui, então @bin, que eu vou chamar de Jackson to JSON Message Converter. E aqui a gente pode colocar esse mesmo nome.
e basicamente a gente precisa dar um return new JSON to message converter. Basicamente a gente não vai precisar alterar nada, é só definir esse bin aqui dentro do nosso microserviço aqui de Spring Boot. Então com isso aqui, em tese o nosso listener aqui já está redondo. Por enquanto eu vou deixar aqui um log, só para a gente poder ver se a gente está conseguindo consumir essa mensagem aqui certinha. Então eu vou definir aqui um private final logger, utilizando ali do SLF4j, vou chamar de logger, e eu vou criar ele através aqui da logger factory. Eu vou fazer um get logger e eu vou colocar esse nome aqui. Então .class, e beleza, a gente já tem o nosso log. Por enquanto eu vou fazer um log.info, passando ali o message. Então eu vou botar assim, ó, message consumed, e aqui a gente vai passar o nosso payload. E por enquanto aqui, eu vou deixar esse order created event aqui mesmo. Então eu vou dar um restart aqui no projeto, e a gente já vai publicar uma mensagem lá para saber se vai tudo funcionar redondinho. Então botei para rodar aqui e já deu algum BO aqui, vamos tentar ver no log o que está acontecendo. Parece que ele não está conseguindo se conectar na fila, né? Deixa eu até dar um stop aqui para a gente poder analisar um pouquinho melhor. Então olhando aqui melhor, ele não está conseguindo conectar a fila porque ele não está conseguindo fazer ali a criação. Então vamos criar aqui, basicamente a gente esqueceu de fazer, é fazer a declaração da criação da fila. Então vou colocar aqui um @bin, vai ser public declarable, aqui do pacote do AMQP Core, e aqui a gente vai estar declarando a criação da fila. Então vai ser como order created queue, e aqui a gente vai estar dando um return new queue, passando aqui a nossa constante do order created. Então dessa forma aqui, a queue ela implementa aquele declarable, e a gente retornando aqui, provavelmente ele vai conseguir fazer a criação da fila. Talvez seja isso, vamos rodar aqui o projeto de novo, para ver se vai resolver esse probleminha que tinha dado. Beleza, parece que o projeto subiu aqui certinho. Vamos conectar lá dentro do nosso RabbitMQ para a gente ver se realmente a fila foi criada. Então aqui no painel de filas eu vou dar um refresh e parece que já está aparecendo ali o BTG Pactual Order Created. Então beleza, a gente fazendo aquelas duas declarações, a gente já tem a fila aqui criada. Se você apertar nela, a gente vai conseguir ter diversas informações aqui da fila, quantidade de mensagens na fila, quantidade de mensagens consumidas e por aí vai. O que a gente quer fazer para saber se a nossa aplicação está consumindo redondinho é fazer uma publicação de uma mensagem para essa fila. Então, para a gente publicar a mensagem para a fila aqui, a gente vai vir até aqui embaixo, nesse menu aqui de Publish Message. Aqui dentro, a gente consegue definir os headers, caso você queira, que a gente não vai estar utilizando, e o principal aqui é o nosso payload. Então, o nosso payload é aquele que estava ali no começo do desafio, então eu vou copiar esse JSON aqui, e eu vou colar aqui dentro do nosso RabbitMQ. Fica tranquilo, esses links vão estar aqui na descrição do vídeo para você também copiar e colar. Então com isso aqui, eu vou voltar aqui no meu projeto, eu vou limpar o log e eu vou fazer agora a publicação dessa mensagem e vamos ver se vai funcionar. Então eu vou apertar aqui, ó, Publish Message, então ele parece que ele publicou. E voltando aqui dentro do projeto, a gente teve aqui, ó, um log info, onde a gente tem um indicativo, ó, Message Consumed Generic Message, e basicamente ele dá todas as informações aqui do payload. Então, ó, código do pedido, código do cliente, os itens ali, ele tá logando tudo aqui pra gente. Então a gente já sabe que a gente está consumindo tudo redondinho. Caso você tenha passado algum header, ele também dá essas informações aqui, ó, dos headers. Esses aqui são os padrões que já vem ali dentro da mensagem, mas se você passar algum lá, a sua aplicação também vai conseguir consumir aqui. Então beleza, essa tarefa aqui a gente conseguiu fechar também. Então vamos voltar aqui e a gente já criou o nosso listener ali da fila do RabbitMQ. Então agora a gente já tem a nossa entidade mapeada e a gente já tem o nosso listener também construído. A gente precisa agora criar a implementação de pegar a mensagem que está vindo ali do evento e salvar ela dentro do banco de dados. Então vamos criar uma service aqui para a gente poder fazer agora essa interação. Então eu vou minimizar aqui, eu vou criar, antes de criar service, né, eu vou criar um repository aqui, repository, eu vou criar o order repository, que vai ser uma interface aqui, que vai estender do Mongo repository, que vai ser aqui o nosso order entity, passando também o long, que é o nosso ID. Então, com o repository criado, agora sim a gente vai ali para nossa service. Então, aqui dentro a gente vai ter a order service. A order service vai ser uma @service e ela vai precisar aqui do nosso order repository para poder fazer a persistência.
Então eu vou chamar aqui de order repository e eu vou injetar aqui dentro do meu construtor, deixar o Spring gerenciar isso tudo aqui pra gente. Então aqui a gente precisa fazer o save para dentro do banco de dados. Então vai ser um public, eu vou deixar como void, eu vou deixar como save aqui. E a gente vai receber como parâmetro o order created event, que é o evento que está vindo lá da fila do RabbitMQ. Então aqui dentro a gente vai precisar converter de event para entity, fazer ali todo o mapeamento necessário e por fim chamar ali o mongo repository.save. Então aqui para simplificar, eu vou fazer essa conversão toda aqui dentro da service mesmo. Então aqui eu vou declarar a minha entity, então var entity new order entity. E aqui dentro a gente vai setar cada um dos campos. Então order ID vai ser event.código pedido. Aqui está um pouco em português e um pouco em inglês, porque a mensagem que está vindo ali da fila, ela está em português. Mas se a gente quisesse usar tudo em inglês, depois eu posso mostrar também como que a gente consegue fazer. Então eu vou deixar aqui código pedido, depois eu vou colocar como customer ID, então vai ser o código do cliente. A gente vai precisar calcular aqui, ó, o total, que é aquele valor total desse pedido. Então eu vou deixar isso aqui para a gente fazer no final. Vamos precisar fazer aqui agora é o mapeamento dos itens. Então entity.set items, e a gente vai precisar pegar os itens que estão vindo ali do evento e mapear para o tipo aqui da entidade. Então eu vou estar utilizando aqui um pouco de strings para poder facilitar aqui para a gente. Então event.items.string, e aqui a gente vai estar utilizando um map para a gente poder fazer essa conversão. Então eu vou ter aqui o item, eu vou precisar fazer um new order item, e aqui dentro eu vou precisar passar todos aqueles atributos como produtos, ponto quantidade e também o preço. Ele vai estar dando um pouquinho de erro aqui porque a gente precisa criar esse construtor. Então vamos criar aqui passando produto, quantidade e preço. E beleza, agora ele já vai conseguir fazer essa conversão. O que a gente precisa definir aqui agora é converter isso aqui para uma lista. Eu vou mandar um toList aqui e eu vou fechar esse parênteses. Então basicamente a gente está pegando os itens que estão vindo ali do evento, convertendo aqui através do map para o order item, que é a entity ali da nossa base, e por fim a gente está jogando isso aqui para uma lista, e com isso tudo aqui a gente já tem os itens ali da nossa entity mapeado. Como esse código ficou um pouco confuso aqui, eu vou extrair isso aqui para um outro método, que eu vou chamar de getOrderItems, e beleza. Agora a gente já tem aqui um código um pouco mais separadinho. Agora a gente precisa pegar o total ali do pedido. Então eu vou deixar aqui como entity.setTotal, e eu vou botar aqui um getTotal, passando ali também o event, passando ali as informações que a gente precisa. Então eu vou tirar esse comentário aqui e vamos implementar agora esse nosso método getTotal aqui. Então o que agora a gente vai precisar fazer aqui é calcular o valor total ali desse pedido. Então eu vou fazer aqui event.items.string e eu vou fazer um mapeamento aqui para poder multiplicar, né, o valor do item versus ali a quantidade. Então eu vou pegar aqui i.preço multiply através ali de i.quantidade. Então, nesse caso aqui, como o preço ele é um big decimal e a quantidade ali é um integer, a gente não está conseguindo fazer essa multiplicação ali redondinha. Então, a gente precisa fazer uma conversão aqui do quantidade para ele ser um big decimal também. Então, dessa forma, a gente está multiplicando um big decimal versus big decimal. Então, depois da gente multiplicar ali e ter esse mapeamento, a gente precisa reduzir isso aqui a um valor só no final, que é o valor total do pedido. Então a gente vai fazer aqui um reduce, passando a operação aqui big decimal add. Então ele vai multiplicar ali o valor do preço e a quantidade de cada item do pedido, e por fim ele vai acumulando isso para no final a gente ter o valor total ali desse pedido. Então ele vai fazer isso aqui, caso ele não ache nenhum item ali dentro do pedido, a gente pode mandar um or else aqui e retornar um big decimal 0. Então dessa forma a gente está multiplicando o preço pela quantidade, somando, acumulando tudo no resultado final, e a gente retorna, caso não tenha nada, a gente retorna ali um 0. Então dessa forma aqui, a gente já está setando todos os itens ali da nossa int. Então por fim, o que a gente precisa fazer aqui é chamar o nosso order repository.save, passando ali a nossa int. Então dessa forma aqui, a gente criou a int, fez todo o mapeamento, e agora a gente está gravando ali dentro do banco de dados. Então com a service aqui concluída, a gente precisa ir lá no nosso listener e fazer esse link, né, entre o listener e a service. Então vou injetar aqui a minha order service, e aqui embaixo eu vou estar chamando o order service.save
passando ali o meu message.getPayload, que é aquele nosso evento. Então, dessa forma aqui, a gente está fazendo todo o link ali redondinho. Então, eu vou rodar esse projeto aqui e a gente já testa se a gente está conseguindo consumir e persistir esse registro lá dentro da base. Então, o projeto aqui subiu, beleza? Vamos abrir aqui, então, o nosso RabbitMQ e eu vou mandar essa mensagem. Antes da gente mandar, é bom só a gente olhar a base aqui, que a gente não tem provavelmente nenhum registro aqui. Beleza, a base ali está vazia. Vamos agora fazer o envio dessa mensagem aqui. Message publish. Vamos ver aqui no log, beleza? Não deu nenhum erro no log. E agora a gente pode olhar na nossa base. Então antes não tinha nada. E agora a gente já tem ali o nosso item dentro da nossa base. Então a gente tem aqui o total desse pedido, que tinha aqui o lápis, né? E a gente também tinha aqui o caderno. Então ele fez ali toda a multiplicação, todo o cálculo certinho. E por fim a gente já tem aqui o nosso registro na base. Então beleza, vamos voltar para a nossa lista de tarefas ali, para a gente poder marcar que a gente concluiu de criar essa implementação ali de salvar o pedido no MongoDB. E a gente também acabou de testar o fluxo. Passou lá a mensagem no RabbitMQ, nosso microserviço consumiu e salvou ali na base, tudo redondo. Agora vamos aqui para a última parte desse desafio back-end, que é disponibilizar essas informações ali via API. Então não sei se você se lembra, no começo do vídeo ali eu comentei que a gente precisa criar uma API e a gente precisa informar a lista de pedidos realizado pelo cliente, o valor total de um pedido e a quantidade de pedidos aqui por cliente. Então a gente vai precisar criar uma API que vai englobar todas essas informações aqui. Então beleza, vou marcar aqui que a gente já lembrou que a gente precisa fazer isso e vamos criar agora o nosso endpoint, já pensando como que a gente vai estruturar esse nosso DTO ali de retorno. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto, eu vou dar um stop aqui e vamos criar essa nossa API. Vou fechar todos os arquivos aqui e eu vou criar mais um pacote que eu vou chamar aqui de controller. Aqui dentro eu vou chamar de order controller, vai ser uma REST controller. Eu não vou deixar um request mapping, mas aqui dentro a gente já pode injetar o nosso order service, que vai ser ali da onde a gente vai tirar todas essas informações. Aqui dentro, a primeira rota que a gente vai fazer, primeira e única, né, é para disponibilizar ali aqueles dados do cliente. Então, como tudo tem a ver ali com o cliente, eu vou estar criando uma rota aqui getMapping, onde a gente vai passar customers, /customer ID e depois /orders. Dessa forma aqui, a gente está indicando que a gente vai retornar uma lista de pedidos, mas esses pedidos ali vão ser sempre referentes a um cliente, que vai ser o campo obrigatório ali do nosso request. Então vamos criar aqui um public response entity. A gente vai criar o nosso DTO já. Eu vou deixar aqui como uma interrogação. E aqui eu vou deixar como list orders. Aqui, como vai ser uma lista, a gente precisa ter paginação para isso aqui ficar bem performático. Então eu vou colocar um request paran. Vou deixar o name dele aqui como page. Default value 0. Então integer page. E aqui também, deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais. Eu vou criar esse mesmo cara aqui agora para o meu page size, que é a quantidade de itens que eu vou retornar dentro ali da minha listagem. Então o page size e o valor padrão vai ser ali de 10. Então beleza, a gente já tem aqui a nossa API basicamente estruturada e agora a gente precisa pensar aqui como que vai ser esse DTO de retorno. Então se a gente viu lá, a gente precisa retornar a lista de pedidos, o valor total de um pedido e a quantidade de pedidos ali por cliente. Então, como que eu pensei em fazer esse retorno aqui? Eu vou criar um DTO aqui, que vai ser um record, que eu vou chamar de API Response. Esse cara, ele vai ter um generics aqui, que eu vou chamar de T, então vai ser um objeto ali que vai poder receber qualquer tipo, e ele vai receber aqui uma lista desse tipo T, que eu vou chamar de data. Então, vou fazer um import aqui do list, e beleza. Como a gente vai ter paginação, eu vou criar aqui também o pagination response. Então aqui a gente vai ter um objeto no nosso retorno que vai conter ali os dados da paginação. Então vamos criar esse nosso record também, dentro desse mesmo pacote. E os dados de paginação, quais são? Basicamente ali a gente tem o integer page, que é a página que o cliente está acessando, o integer page size, que é o tamanho da página que ele está acessando. A gente vai ter também o integer total elements, ou seja, total de itens que esse cliente tem, independente ali do filtro. Então na página pode estar retornando 10, mas ele pode ter 100, 200 pedidos ali no back-end, e a gente vai estar indicando isso dentro desse total elements. E por fim aqui, um outro integer total pages, para a gente poder indicar quantas páginas a gente tem, para ele poder fazer uma paginação ali também redondinha.
Então isso aqui a gente retorna todos os dados que a gente precisa ali referente à paginação. Então beleza, a gente já tem aqui o nosso pagination também. Por enquanto eu vou deixar esse nosso DTO assim, mas depois a gente vai dar uma incrementada nele. Voltando aqui para nossa controller, então a gente basicamente faria isso. Dá um return aqui response entity, passando aqui um OK, e a gente precisaria declarar esse nosso API response, passando ali o nosso order response, que eu também não vou querer retornar aqui a minha entity diretamente na API. Então vamos criar um outro DTO para retornar os dados ali do pedido. Então order response, que vai ser um record. E os dados do pedido, os principais ali que eu vou precisar retornar, é o código do pedido, talvez o código do cliente e o valor total desse pedido. Então eu vou deixar aqui como long order ID, long customer ID e um big decimal total, que é o total ali desse pedido. Então a gente pode voltar para controller e fazer um import aqui agora. E beleza, a gente vai ter um API response que vai retornar ali o nosso order response. Então por enquanto aqui eu vou deixar um OK retornando nulo. Então beleza, esse aqui é o nosso contrato de retorno. Vamos marcar aqui que a gente já criou o nosso endpoint e a gente também já estruturou o DTO de retorno. Agora a gente precisa criar o serviço ali para poder listar e paginar todos esses itens ali da nossa base. Então vamos criar aqui dentro da nossa service um item chamado de findAll. Então vou criar aqui um public que vai retornar aqui um page, né, melhor dizendo, de order entity, ou melhor, ao invés de order entity eu já vou retornar aqui o meu order response. Então eu vou deixar aqui como findAll by customer ID, que eu vou receber aqui como parâmetro o customer ID. Dentro desse método aqui, a gente vai precisar fazer a busca na base para retornar todos os itens desse customer. Então, como a gente vai precisar do customer ID aqui dentro da nossa service, aqui na nossa controller a gente até esqueceu de mapear um parâmetro aqui bem essencial. Então vou voltar aqui para poder corrigir. Aqui a gente precisa, se você se lembra, a gente está passando o customer ID como path. Então a gente precisa colocar aqui um path variable, indicando aqui que é customer ID, e esse cara vai ser o nosso long customer ID. Então beleza, agora a nossa controller está redonda, a gente está recebendo ali os parâmetros tudo certinho. Vamos voltar ali para a service. Então aqui a gente precisa ir na base e fazer essa busca. Então como a gente está utilizando aqui o Spring Data Repository, a gente pode utilizar aqui o order repository findAll by customer ID. E eu passo aqui o meu customer ID e eu vou precisar passar aqui também os dados da paginação. Então eu vou deixar aqui como page request, por exemplo. E esse page request ele vai vir como parâmetro. Então page request e beleza. Esse método aqui ele não existe dentro do repository, então a gente aperta aqui para ele poder criar. E como a gente está utilizando o Spring, ele vai saber exatamente a query que ele precisa mandar para o banco para ele poder buscar por Customer ID e também fazer toda a paginação ali dentro do MongoDB também. Então só relembrando você, o Customer ID aqui é o nome que precisa estar exatamente igual com esse nome desse atributo para isso tudo funcionar. Se você botou outro nome aqui, muda aqui também para isso aqui funcionar redondo. Então vamos voltar ali para nossa service, a gente vai estar buscando aqui esses dados, né, a partir ali da base. Só lembrando, ele vai retornar como order entity e lá a gente vai precisar fazer toda essa conversão. Então eu vou deixar aqui como orders, por exemplo. E aqui, antes da gente fazer um retorno, a gente precisa fazer um orders.map para a gente poder converter de entity para response. Então eu vou dentro do meu order response e eu vou criar um método aqui, um public static order response from entity, passando aqui o order entity. Então a gente vai estar criando um método aqui para ele poder fazer toda essa conversão. Então return new order response a partir do entity.getOrderID, getCustomerID e getTotal. Então beleza, a gente já deixou essa lógica de conversão aqui dentro do nosso response. E aqui quando a gente for fazer o map, a gente vai fazer order response from entity. Dessa forma aqui, a gente está pegando todos os itens da lista e convertendo de entity para o nosso response. Então, beleza, com a service aqui concluída, a gente vem aqui agora na nossa controller e a gente vai fazer essa chamada. Então, eu vou chamar aqui de orderService.findAllByCustomerID. Eu vou passar o Customer ID e eu vou criar um page request aqui, passando o page e o page size. Dessa forma, a gente já tem aqui a nossa lista e eu posso dar um retorno criando aqui o meu API response. Então, meu API response, a gente vai retornar uma lista ali
então vai ser body.getContent. E por fim, a gente precisa criar um new pagination response, passando os dados ali de paginação. Então vai ser body.get, ou melhor, ao invés de a gente fazer um get aqui, a gente também pode fazer um mapeamento lá dentro do nosso record também. Então eu vou vir aqui dentro do nosso pagination response e eu vou criar um public pagination response from page e a gente vai receber aqui um page como parâmetro. Então eu vou fazer um import aqui redondinho, deixar como page, e aqui a gente vai retornar um new pagination response e eu vou pegar todos esses parâmetros aqui do meu page. Então vai ser page.getNumber, que é o número da página, get.getSize, que é o page size, page.totalElements e page.totalPages. Então ele só vai reclamar aqui que um é integer e o outro é long. Vamos ver aqui para retornar como long, não tem nenhum problema. E lá agora dentro da nossa controller, a gente vai fazer aqui um pagination response from. O método lá não está como estático, então vamos criar lá dentro do pagination response como public static. Beleza, agora volta lá para controller de novo. From page. E eu passo aqui o meu body, que é basicamente o meu page, né? Então eu vou deixar isso aqui como page. E beleza. Ou melhor, page response, né? E esse cara aqui de cima é só page mesmo. Então a gente recebe o page ali, beleza, manda para service, recebe o page response, que a gente passa ali o content para dentro do nosso API response, e a gente também já transforma aqui para o dado de paginação. Então parece aqui que o nosso endpoint está redondo. Vamos rodar esse código aqui para saber se realmente está funcionando. Então beleza, parece que o nosso projeto aqui subiu. Como a gente viu, na nossa base a gente tem já esse item aqui, então vamos fazer um request para dentro desse nosso endpoint. Eu vou estar utilizando aqui o Bruno para a gente poder fazer esse request. Então aqui dentro eu vou criar mais um request, que vai ser list orders, que vai ser em localhost, né? Localhost 8080 barra customers barra id barra orders. Então, como o meu customer ele tem um ID de 1 mesmo, que era o que estava naquele payload, quando eu faço aqui o request, ele já está me retornando o data, que é aquele nossa lista, né, com todos os pedidos do cliente, e os dados de paginação. Então eu estou aqui na página 0, page size de 10, que é o padrão, eu tenho só um pedido e eu tenho uma página só. Então beleza, aqui a gente já tem a listagem de pedidos também funcionando redondinho. Então vamos voltar para a lista de tarefas para a gente poder entender o que falta a gente fazer. Então o que a gente acabou de fazer aqui foi o serviço de listagem de pedidos. Querendo ou não, a gente já informou ali todos os pedidos realizados por um cliente, o valor total de um pedido, a gente também já está retornando isso ali dentro da nossa listagem, e por fim, a gente também já está retornando ali a quantidade de pedidos por cliente. Então esse último requisito aqui a gente acabou fazendo de uma forma bem indireta. A quantidade de pedidos ali que um cliente tem, se a gente olhar dentro da API, a gente tem esse campo Total Elements. Ele vai indicar o total de pedidos que esse cliente tem. Então aqui basicamente a gente está retornando todos os pedidos do cliente, o valor total ali por pedido e o total de pedidos também por cliente. Para a gente dar uma incrementada final aqui e explorar um pouquinho mais da complexidade ali do MongoDB, vamos fazer um item final, que seria a gente calcular o valor total de todos os pedidos ali que o cliente tem aqui dentro da base. Então basicamente a gente já teria fechado aqui o desafio, aqui é mais um place ali para a gente explorar um pouquinho mais do que a gente pode fazer aqui dentro do MongoDB. Então para a gente calcular o valor total de todos os pedidos, a gente vai criar mais um método ali dentro da nossa service. Então vou minimizar isso tudo aqui, eu vou fechar isso tudo aqui para dar uma organizada, e a gente aqui dentro da service, a gente vai criar mais um método, que eu vou chamar aqui de Big Decimal, que vai ser o retorno dele, mas find total on orders by customer ID. Esse cara aqui ele vai calcular o total que esse cliente já gastou em todos os seus itens ali da base. Para poder fazer isso aqui, a gente não vai estar utilizando o Spring Data Mongo Repository ali diretamente. A gente vai estar utilizando aqui o Mongo Template. Então, Mongo Template. E eu vou injetar ele aqui como construtor. Esse cara aqui, ele permite que a gente faça queries mais complexas ali dentro do MongoDB. Então, se você precisar fazer um pouco de aggregation, agrupamento e outras coisas mais, provavelmente é o Mongo Template que você vai estar utilizando aí no seu dia a dia. Então, o que a gente vai precisar fazer? Aqui dentro, eu vou precisar criar um aggregation. Então, vai ser aggregations. Lembrando aqui que eu quero fazer como se fosse um SAM ali dentro da base, mas como a gente não está utilizando SQL, eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro do MongoDB. Então, aqui a gente vai criar um new aggregations. Então, eu vou fazer um import aqui. Então, como new aggregation. E aqui dentro a gente vai passar a condicional ali
da nossa agregação. Então a primeira coisa é a questão aqui de condicional. Então a gente vai ter que fazer um where aqui. Então criteria.where, passando ali qual é a chave que a gente quer comparar. Então é customer ID. E eu vou passar a condicional aqui como is. E eu vou passar o customer ID. Então esse primeiro item aqui, a gente está indicando para pegar tudo desse cliente. Depois, a gente vai precisar fazer um agrupamento aqui, fazendo um sum, referenciando aqui o campo total e colocando um alias aqui, como as, como total. Dessa forma aqui, a gente está criando a query ali do MongoDB, para ele poder executar e retornar ali o somatório para a gente. Então, aqui no retorno vai ser, eu vou deixar como response, por exemplo, a gente vai utilizar o Mongo template.aggregate, passando ali o nosso aggregations. Eu vou precisar passar aqui também o nome da nossa tabela, que vai ser o TB orders, e o retorno, como o retorno vai ser algo mais flexível aqui, a gente vai estar dando o retorno como document, e o importante aqui é você escolher desse pacote aqui, org.bson. Então, colocando esse cara aqui, .class, a gente já vai ter o nosso retorno aqui dessa nossa query. Então, o que a gente fez aqui foi fazer essa query no banco, e se você percebeu aqui em cima, a gente está fazendo um cálculo do campo total, e a gente está colocando um alias como total. Então, o resultado dessa query, como a gente está usando aqui esse document, para a gente poder acessar, é basicamente response.get, unique mapped result, que ele vai retornar esse document para a gente, e aqui a gente pode fazer um get passando a chave que a gente quer acessar, que no nosso caso ali vai ser total, que é o nome ali do nosso alias. Então aqui a gente pode fazer esse get or default, se você quiser, e passar aqui um big decimal como 0, por exemplo. Então ele vai tentar achar essa chave total, e se não achar, ele vai retornar ali 0, e eu posso dar um return aqui, fazendo um casting aqui para big decimal, e basicamente ele vai estar funcionando aqui, teoricamente. Para eu retornar essa informação aqui dentro da nossa API, vamos voltar lá para a nossa controller, que a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui dentro do nosso API Response. Então ele está retornando aqui o data, ele está retornando o pagination, mas como eu quero retornar algumas informações sumarizadas, eu vou criar aqui uma estrutura de dados bem flexível para a gente também poder retornar esses resultados. Então vai ser map aqui, string, como a sua chave, né, e um object, e eu vou deixar aqui como summary. Então deixa eu só fazer um import desse map, e beleza. Esse aqui vai ser o retorno da nossa API, a gente vai ter um sumário, a gente vai ter os itens e por fim a paginação. Então quando eu estiver aqui na minha controller, eu vou precisar retornar esse meu summary, que vai ser basicamente um map off, e eu vou colocar aqui total on orders, e eu vou passar o total on orders, que esse cara aqui, ele vai vir da minha service também. Então eu vou criar aqui um total on orders, order service, find total on orders by customer ID, e eu passo com o meu customer ID ali também. Então eu vou estar buscando a base, sumarizando, e beleza. Vamos rodar isso aqui, para ver se aquela query vai funcionar. Se não funcionar, a gente dá um ajuste ali também, que não tem nenhum problema. Então beleza, o projeto subiu, eu vou limpar aqui o log. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a chamada, e vamos ver se vai funcionar. E basicamente deu um erro 500, vamos tentar entender aqui o que está rolando ali dentro do projeto. Parece que ele não está conseguindo converter ali o decimal para big decimal. Vamos ver se há algum problema aqui do nosso retorno. Então aqui, como a gente fez esse caching dessa forma, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou tirar esse get or default e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um get.toString e a gente vai fazer aqui um big decimal value of, retornando esse cara aqui. Ele ainda está reclamando porque não existe o contrato ali para string. Vamos fazer um new big decimal, e ele vai, em tese, conseguir fazer essa conversão. Deixa eu dar um restart no projeto aqui para ver se vai funcionar, mas realmente, como é uma query mais complexa e a gente mexe com a estrutura, a gente vai enfrentar esse tipo de problema, mas é bom você se acostumar, porque no dia a dia é realmente assim mesmo. Deixa eu limpar o log aqui, vou fazer uma outra query, e beleza, agora parece que funcionou, era realmente ali problema de conversão. Então, ele está me dando aqui um indicativo que eu tenho 120 no total ali de todos os meus pedidos, porque eu só tenho um pedido. Vamos fazer a criação aqui de mais um pedido. Eu vou criar o pedido aqui número 102, 1002, melhor dizendo. Eu vou passar outros produtos aqui, por exemplo, como um notebook. Passar aqui um notebook no valor de, sei lá, R$ 2.300. E eu vou passar aqui também um mouse no valor ali de R$ 250.
ou melhor, quantidade de 1, no valor ali de R$250. Então eu vou publicar essa mensagem aqui, vamos ver se a nossa base já atualizou, então eu vou dar um refresh. Então beleza, agora eu tenho 2 pedidos para esse cliente, e vamos agora consultar a nossa API para saber se o total ali em pedidos também aumentou. Então beleza, já retornou aqui, a gente tem aqui ó, 120 nesse pedido, 2.550 aqui, e se a gente somar, vamos ver se está certinho, 5 dali, 7, beleza, parece que está certinho e realmente a gente está calculando ali o total em todos os pedidos. Então nossa API aqui já está bem flexível, ela já está bem customizada e ela está bem legal. Então beleza, vamos voltar para nossa lista de tarefas e a gente marca aqui como concluído o serviço que calcula o valor de todos os pedidos e a gente também já testou a API. Então basicamente a gente já finalizou o desafio aqui back-end do BTG Pactual. Então era isso pro vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Antes de você sair, deixa um like, se inscreve no canal e segue a gente lá nas redes sociais. Se você quiser continuar aprendendo, a gente tem outros vídeos aqui no canal, aperta em algum lugar aqui na tela, porque a gente já vai ter uma recomendação de um próximo vídeo bem interessante para você. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!